O mundo mudou, o Brasil mudou, o Paraná mudou, Curitiba mudou. Durante a última semana, muitas coisas começaram a tentar voltar àquilo que é o normal ou o novo normal. E nós continuamos aqui, seguimos em frente, reeditamos, replanejamos para começar e iniciar a Igreja Cristã Evangélica aqui de Curitiba. Nossas igrejas de Cabo Frio, Xinguara, de tantos lugares estão juntos conosco nessa. Vamos juntos plantar a Igreja Cristã Evangélica aqui em Curitiba. Olá, graça e paz. Eu sou o Felipe Pessoa, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, uma igreja em plantação. Desde julho de 2019, eu, a Fernanda, o Daniel e a Mariana mudamos para a cidade. E a partir de 2020, final de janeiro, início de fevereiro, nós começamos então a fazer reuniões, cultos públicos teste, na verdade, apenas para ensaiar aquilo que seria a nossa abertura, um local próprio para cultos. Aprove o Senhor de nos colocar, de nos isolar, de nos colocar em quarentena. E também somos gratos a Deus por isso, somos gratos a Deus por este tempo, por esse momento que nós estamos vivendo. Grandes oportunidades surgiram, inclusive essa de estar aqui dentro de um estúdio, gravando, oportunidade de divulgar ou de semear a boa semente para solos que são férteis, e acreditamos que há solo fértil aqui na cidade de Curitiba, no Paraná, através das mídias, redes sociais, através da internet. É um privilégio que Deus está nos dando, porque eu acredito e tenho conversado com o nosso grupo base aqui da ICE Curitiba, que o jeito de se fazer igreja mudou. Igreja não é prédio, igreja não é CNPJ, igreja não é uma placa, igreja é uma comunidade de pessoas. Igrejas são pessoas reunidas, e a partir dessas pessoas reunidas com um propósito que é dar glória a Deus, elas fazem isso com alguma liturgia. Então, que nós possamos entender isso, que possamos orar por pessoas, clamar por pessoas, pregar o Evangelho, para que por meio da palavra do Evangelho, outras pessoas sejam acrescentadas a essa igreja que o Senhor Deus está plantando neste lugar. Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor Deus por este tempo, por esse momento. Vamos cantar louvores na palavra e depois meditar, refletir no texto bíblico. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que nessa manhã ou já tarde, noite, para um tempo para poder ouvir, para poder meditar na Tua Palavra. Senhor, que tudo que fizermos aqui nos próximos instantes, que eles estão fazendo nas suas casas agora, Pai, que glorifique o Teu santo nome. Que nós não sejamos ou não estejamos desamparados. Que nós não sejamos ou estejamos com as nossas mentes dispersas, mas que possamos nos concentrar no Senhor, acalmar a nossa mente e o nosso coração, para entender aquilo que o Senhor tem para nós durante esse tempo, durante esse momento de transmissão online. Seja conosco, Pai, eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito
os teus filhos, somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito. Nós somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Nós somos mediante ao sacrifício do Filho do Deus vivo. Nós somos os teus filhos. Nós somos os teus filhos. Nós somos mediante ao sacrifício do Filho do Deus vivo. Oh, oh. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. 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 Seu amor
estendendo a tua mão, me encontrou no pó. Eu sei que nada poderá me separar de ti. Eu me alegrarei no Evangelho simples. Eu me alegrarei em ti, Senhor. Eu me alegrarei no Evangelho simples. Eu me alegrarei em ti, Senhor. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre, comprados pelo sangue, libertos do cativeiro. Somos teus, selados com teu sangue, lavados com teu sangue, libertos pelo sangue. Oh, 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 lá, lá, lá. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre. Graças a Deus por todo esse tempo, graças a Deus por esse momento.
vida de amigos que o Senhor tem nos dado e acrescentado à nossa trajetória, à nossa caminhada, para que o reino, para que a obra dele possa ser feita com excelência e da melhor maneira possível. Sou grato a Deus por isso. Eu quero convidar você que talvez ainda não se inscreveu aqui no canal, para que você possa se inscrever. Inscreva-se aqui no canal da ICE Curitiba, ative as notificações, envie esse link, ainda dá tempo de você enviar o link agora, tem um botão aqui de compartilhar, compartilha com outras pessoas, envie essa mensagem para alguém. Hoje nós chegamos à 11ª, a gente está terminando, são 13 mensagens dessa série, então falta essa mensagem que eu prego agora e mais 2 domingos, então a gente finaliza essa série Liberdade, a Verdade do Evangelho em Gálatas. Hoje, o título desse capítulo, dessa série, é o caráter do Evangelho. Hoje nós praticamente finalizaremos o capítulo 5 de Gálatas. Faltará apenas um versículo que na próxima semana, se o Senhor Deus assim permitir, irei finalizar, nós iremos acompanhar aqui também pelo canal, se Deus quiser. Então eu quero já te convidar, além de você se inscrever no canal, de você compartilhar essa mensagem, espero que você tenha feito isso, de você pegar a sua Bíblia para que nós possamos ler Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o 25. Gálatas 5, 16 até o 25. Eu lerei na Nova Almeida atualizada. Gálatas 5,16 diz assim o texto sagrado: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura do texto bíblico, a palavra de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revela por meio dela. Obrigado, Pai, por esse tempo, que nós possamos ser encorajados, que nós possamos ser norteados, confrontados também pelo Senhor, para que o Senhor possa produzir em nós, por meio da Tua palavra, tudo aquilo que lhe apraz, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Eu oro, Pai, por Jesus. Amém. Amém. Paulo, ele agora vai falar para nós um pouco das obras da carne e o fruto do Espírito. É um momento onde ele vai mostrar ou vai começar a caminhar para o final daquilo que ele está escrevendo e querendo dizer para essa igreja da Galácia. Bom, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nos chamou, então nós precisamos entender que não é de qualquer maneira que nós viveremos essa liberdade.
existe um princípio, ou existe uma série de princípios que nós precisamos estabelecer na nossa mente e no nosso coração. O próprio apóstolo Paulo, ele foi dotado, versado, estudado, encorajado na melhor escola, com o melhor professor. Ele vai estudar e vai falar vários idiomas. Ele vai ter uma carta, uma licença para matar e perseguir cristãos antes dele mesmo ser encontrado e achado e o próprio Deus ser revelado a ele. Nós vamos ver que o próprio Paulo ele tinha um intelecto, ele tinha a sua capacidade intelectual, o seu raciocínio lógico, ele tinha uma possibilidade e capacidade cognitiva que era acima de seu tempo. Talvez até acima de hoje, do nosso tempo, porque se ele tivesse o mesmo acesso às informações ou à capacidade educacional que temos, ainda com todas as limitações do nosso país, ele ainda assim seria uma mente brilhante. Essa é a minha opinião. Agora, o que eu vejo e que fica claro e evidente através dessa passagem, ou de todo o texto, nas suas epístolas e cartas, é que servir a Deus não é simplesmente mero esforço intelectual, não é simplesmente aqui. Servir a Deus também é o coração. É aquilo que você faz aqui dentro. Porque, de fato, a maldade não está naquilo que você consome, mas é naquilo que sai de dentro de você. E veja só o que, então, Paulo começa a alertar esses cristãos gálatas, que são gentios, mas convertidos ao cristianismo, que eles estão fazendo. E ele vai mostrar para mim e para você. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Existem, então, duas naturezas em operação em todo cristão. Existem duas naturezas que estão operando exatamente em você agora, se você já é um cristão. A primeira natureza é a do Espírito e a segunda natureza é a da carne. O incentivo aos Gálatas é para que eles andassem, vivessem e estivessem no Espírito. Olha, ande e vivam no Espírito. Essa é a ideia que Paulo está querendo mostrar. Ou seja, ele não exclui nenhuma possibilidade nem outra. De fato, existe uma natureza carnal e de fato existe a natureza do Espírito. E vocês precisam entender que elas, Paulo escrevendo na Galácia, essas duas naturezas, elas estão em confronto, elas estão em choque, elas estão em oposição, elas vão de encontro uma à outra. Então, em oposição à carne está o Espírito. Em oposição ao Espírito está a carne. E esse conflito, ele não é externo. Esse conflito não é no meio da rua, esse conflito não é na sua casa, esse conflito não é fora de você, não. Esse conflito ele ocorre dentro de nós. Esse conflito ocorre não é simplesmente ou meramente com outras pessoas com as quais você se relaciona. Esse conflito ocorre dentro de você. A palavra aqui utilizada lá no texto onde foi escrito é sarx, e ela é o nosso coração pecaminoso. Então essa carne é a nossa natureza humana, essa natureza pecaminosa. Sarx é a palavra para isso. Lá em Efésios 4, versículos 22 a 24, Paulo se refere a essa oposição dessa natureza pecaminosa, sarx. Ele se refere lá em Efésios como sendo
sarx versus espírito, como uma competição entre o velho homem e o novo homem. Mais uma vez, Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. É como se fosse para o cinema, é o Alien versus o Predator. É a guerra final, é a última batalha, é o Super Mario combatendo o chefão. É uma coisa totalmente oposta, distinta. É o bem e o mal, é o sarx, ou a sarx é a natureza humana, é o velho homem contra um novo homem, aquele que foi justificado, que foi adotado, feito filho, que logo será glorificado. O principal problema que nosso coração tem não é tanto o de desejar coisas ruins, mas os nossos super desejos pelas coisas boas. Essa é a luta. É esse o grande conflito do nosso coração. Não é simplesmente porque nós queremos e vamos atrás das coisas, daquilo que a gente não quer, as coisas ruins. É porque muitas vezes nós queremos demais. São os nossos super desejos pelas coisas que são boas. O trabalho, o casamento, o namoro, o noivado, se você ainda não casou, a formação acadêmica, o dinheiro, tantas coisas boas, mas o nosso super desejo por essas coisas acaba que fazem com que elas sejam más. Quando uma coisa boa se converte em nosso Deus, com D minúsculo, entre aspas, então isso é um super desejo, cria um super desejo e que é pecaminoso e que não vai nos fazer bem, que vai e pode levar essas pessoas para o inferno. E a gente vai ver que esses super desejos, eles são colocados aqui diante de nós e Paulo ele vai exemplificar eles na sequência aqui daquilo que nós vamos ver. O pecado, então, cria em nós o sentimento de que precisamos ter essas várias coisas, isso, aquilo, e na verdade isso não é verdade. O fato é que isso é mentira. Porque quando nós colocamos algo, ou seja lá o que for, alguém no lugar do único Deus, o Deus de Israel, então nós estamos criando um pseudo-Deus. Nós estamos criando um Deus falso. O versículo 18 diz assim: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Há um paralelismo entre os versículos 16 e 18. Eles são espelhados, são colocados lado a lado. Devemos andar pelo Espírito e ser guiados pelo Espírito, em vez de optar por satisfazer a carne ou estar debaixo da lei. E satisfazer a carne é estar debaixo da lei. Não é só que a carne desobedece a Deus, mas ela deseja desobedecer a Deus. Paulo vai dizer que, não nesse texto, quero citar outro aqui agora, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não deseja, esse ele acaba fazendo. Então eu vou repetir, não é só que a carne desobedece a Deus, ela deseja desobedecer a Deus. Carne, sarx, natureza humana, é aquilo em nosso interior que deseja ser o nosso próprio Salvador e Senhor. É uma luta. O próprio Paulo vai dizer que é uma luta. O coração da carne funciona debaixo da lei. É debaixo da lei que o coração, o pulsar da carne funciona. Então, para a carne funcionar, ela tem que se apegar à lei, porque aí então eu, você, muitas vezes, muitas pessoas fazemos isso. Isso o quê? Colocamos ela como nosso próprio Salvador, como nosso próprio Senhor. O que é a sarx, ou como é que o que a sarx opera, essa natureza, essa nossa natureza pecaminosa? O que ela opera? Observe que as obras, elas não são todas ações. Nós vamos ver aqui agora na sequência.
Observe que as obras, elas também são atitudes, e elas funcionam como super desejos da nossa natureza pecaminosa, do nosso coração pecaminoso. É claro que o Senhor Deus nos limpou, sim, o Senhor Deus nos purificou, sim, mas isso ainda não foi completo, por assim dizer. É difícil falar isso, mas eu espero que você entenda. Existem momentos ou áreas da nossa vida que nós damos ainda essa liberdade, porque ainda nós não fomos glorificados. Então, vez por outra, nós cedemos a essa natureza pecaminosa, porque nós não damos conta de andar 100% dentro daquilo que somente Cristo pôde fazer. O versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, e aí libertinagem, idolatria, já vai para o versículo 20. Paulo agora está começando a mostrar quais são essas obras da carne, relacionadas à carne, relacionadas à nossa natureza, que vão de encontro ao Espírito Santo de Deus, que também habita em nós. Então, 3 palavras, ou essas 3 primeiras que ele cita, obras da carne, elas estão relacionadas, diretamente ligadas à sexualidade. Olha isso. A primeira, imoralidade. A segunda, a impureza. A terceira, a indecência ou a libertinagem. E todas essas palavras estão ligadas ao contexto sexual. Então, eu já quero aplicar essa parte aqui da mensagem para todos nós que estamos ouvindo. Isso também serve muito para mim. O nosso corpo não tem as nossas regras. Você não faz aquilo que você bem entende. Você não tem uma relação sexual como você bem entende ou quer ter. Paulo ele está enfatizando aqui agora que não deve ser desse jeito, não deve ser dessa maneira, porque essas são obras da carne, e a obra da carne, ou as obras da carne, elas estão em choque, em constante luta contra aquilo que é o Espírito e a pureza do Santo Deus. Uma imoralidade, ou a palavra porneia, diz respeito a uma relação sexual ilícita, uma relação sexual que não é feita dentro do casamento. A impureza sexual da mesma forma, e talvez são relações sexuais não naturais, que fogem daquilo que Deus criou com o devido fim para um propósito certo estabelecido. Então, nós precisamos entender isso. A indecência, a libertinagem, são pensamentos libertinos, indecentes. Nós precisamos entender que quando a nossa mente, ou quando nós damos vazão para isso na nossa mente, nas nossas atitudes, nós estamos pecando contra Deus, nós estamos fazendo com que a nossa carne seja a nossa própria senhora, nossa própria salvadora. No versículo 20 nós vemos 2 palavras que elas já não se referem mais agora a parte da sexualidade, mas sim da religião. A primeira é idolatria e a segunda é feitiçaria. As palavras idolatria ou parmaqueia, elas vão mostrar isso para a gente. Elas vão dizer aqui, olha, cuidado com essa idolatria porque é obra da carne. E idolatria não precisa ser simplesmente um objeto que você está ali diante dele e você faz uma oração repetida. A idolatria é tudo aquilo que tira o lugar, tira o tempo de Deus. Quanto tempo você passa com o seu celular, na rede social? Quanto tempo você passa com o seu cônjuge, com os seus filhos? Tudo aquilo que tira o lugar de Deus vira um objeto de idolatria. O dinheiro. Você é capaz de abrir mão daquilo que você tem. Na verdade, você é capaz de abrir mão daquilo que Deus te deu. Nós precisamos pensar sobre isso. Feitiçaria. Como é importante nós pensarmos sobre tudo isso que tem acontecido no nosso tempo. Será que não tem nada a ver mesmo?
Será que nós estamos vivendo um tempo onde nada tem a ver ou nós precisamos estar atentos? A primeira palavra, então, aqui se relaciona a oferecer um substituto inadequado para Deus. E a segunda, a falsificar. Veja, a feitiçaria é a falsificação da obra do Espírito. Será que aquilo que você foi, ou como você foi selado, que é o Espírito Santo, será que você tem buscado outro selo, falsificando a obra do Espírito de Deus sobre a sua vida? Isso é uma feitiçaria. Quando nós entendemos essas atitudes e vemos essas atitudes, nós precisamos entender que elas são destrutivas. Ambição egoísta, a inimizade, inveja, rixas, ciúmes, rivalidade, ira. Olha só quantas coisas que Paulo está elencando aqui e que muitas vezes elas fazem parte das nossas atitudes. E são atitudes que não constroem, são atitudes que não edificam o nosso lar, são atitudes que não edificam a cidade. Porque se nós entendemos que o Evangelho de Jesus, como diria John Stott, é a contracultura, o que nós estamos construindo com as nossas atitudes? Porque essas atitudes, obras da carne, são destrutivas. Ambição egoísta, que gera inimizade, você não considera o seu próximo. Inveja, e por isso você cria rixa. Você não quer ter, você não quer trabalhar para ter algo, você quer ter aquilo que a outra pessoa conseguiu. Isso é condenável diante de Deus. Ciúmes. Uma coisa é você amar alguém, zelar e querer e tomar cuidado. Outra coisa é você querer tomar a posse dessa pessoa como se ninguém mais pudesse ter acesso a ela. Rivalidade, iras. Muitas vezes pessoas eu vejo condenando os esportes, né, por causa disso. Fala assim, olha, eu quero... Essa pessoa que quando ela entra dentro do campo de futebol, entra dentro do gramado, parece que o Satanás pegou ela, porque não tem base não. Nós precisamos entender que essas rivalidades desmedidas, né? A gente vê isso muito no Brasil, com as guerras de torcida. Homens foram obrigados a criar leis para os estádios para que não houvessem duas torcidas distintas por causa da rivalidade, a ira que existe sobre esses lugares. Que exemplo! Nós precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja saudável, uma igreja centrada na palavra, uma igreja centrada no texto bíblico, na palavra de Deus, ela não dá lugar para rivalidades, iras. Não. 4 palavras também descrevem os resultados dessas atitudes nos relacionamentos. Porque se as suas atitudes são destrutivas, os resultados nos relacionamentos ficam evidentes. A saber, inimizade, ira, né? A raiva da pessoa, discórdia, partidarismo. É isso que acontece. Vamos ver, olha só, mais uma vez, invejas, bebedeiras, versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. É isso que acontece. Divisão, facção. E a gente não precisa ir para fora, não. A gente muitas vezes está vendo isso aqui dentro. Meus irmãos, isso é reprovável diante de Deus. Nós não podemos nos amoldar e nos assemelhar com aquilo que as pessoas estão fazendo lá fora. Igreja não é lugar para facção, para partidarismo. Igreja não é lugar para discórdia. Igreja é um lugar para nós estarmos centrados no Evangelho, centrados na palavra. E o Evangelho nos une. O elo é Jesus Cristo. Religião é isso, é religar nós uns aos outros a Deus. Porque Ele fez isso por meio da cruz de Cristo. 2 palavras também se referem ao abuso de substâncias. Ele vai falar, olha, sobre bebedeiras e sobre orgias, consumo alcoólico desenfreado,
Eu não estou falando sobre beber uma taça de vinho dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu cônjuge, num local que não vai causar escândalo a ninguém. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de bebedeiras, todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, todo tipo de bebida, em todos os lugares, a todo momento, a ponto de você perder a sua faculdade mental, o seu controle sobre as suas ações e sobre as suas atitudes. Isso é condenável diante de Deus. Nós precisamos buscar entender o texto sagrado e, se incorremos em algumas coisas dessas, fugir disso. E orgias aqui não está simplesmente falando na questão sexual, não. É mais uma vez da questão das bebidas, das festas regadas a bebidas, onde nada parece com o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes a pessoa está ali num momento diante de Deus, da presença de Deus, invocando e evocando o nome de Deus, mas logo vai para orgias de alcoolismo. Fuja disso. Nós precisamos entender, nossa juventude precisa entender isso, os adolescentes precisam entender isso, dentro das escolas, onde nós estivermos. Todas essas coisas, elas vão contra a vontade de Deus para o seu povo, para aqueles que são chamados, eleitos de acordo com a sua presciência, de acordo com a sua vontade. Paulo, ele adverte severamente, chamando de obras da carne, de natureza pecaminosa. E ele vai dizer, olha, não é pouca coisa não, ele faz uma advertência muito, muito incisiva. Ele é muito direto. É uma advertência, olha, porque quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, nós cremos como igreja, como nossa confissão de fé, como convicção pessoal, que o céu existe, mas o inferno também existe. O inferno como um local onde Deus colocou e preparou Satanás e os seus anjos caídos, demônios e todos aqueles que não confessarem como Senhor e Salvador. O inferno existe e o céu existe. Nós cremos apenas nesses dois lugares. Céu e inferno. E aqueles que não herdarem ou que não herdarão o reino de Deus padecerão por toda a eternidade no inferno. Mas aqueles que herdarem o reino de Deus reinarão com Ele em glória. Então nós precisamos entender esse Espírito que habita em nós. A partir do momento que nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, então o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, porque jamais poderíamos ser justificados se não fosse pelo poder do Espírito Santo em Cristo, pela graça, mediante a fé. E é esse Espírito Santo que convence a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. É pelo Espírito que nós nos movemos. É pelo Espírito que nós andamos. Mas se nós não deixamos que o Espírito, e deixamos entre aspas, que o Espírito nos comande, que se nós não vamos obedecer e dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus nessa luta travada, então nós daremos lugar à carne. E se dermos lugares à carne, nós não herdaremos ao reino de Deus. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Agora, você pode perguntar, pastor, como é que eu posso entender esse já, mas ainda não? Estou salvo, mas não estou. Esse é o grande mistério do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós vivemos hoje, mas ainda não. É por isso que é uma luta travada. Existe uma guerra espiritual, uma luta, uma batalha sendo travada. E por isso que eu e você precisamos estar aqui. Assistindo, ouvindo, participando, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas, para que nós venhamos alimentar o Espírito Santo de Deus. Eu já tenho visto algumas pessoas, por exemplo, falando sobre o retorno a cultos públicos. Em muitas cidades já tem isso acontecido, aqui em Curitiba já tem acontecido. E eu preciso lembrar, isso precisa acontecer. Isso de fato tem que acontecer.
escritor aos Hebreus ele vai dizer que não façam como costume de alguns que deixaram de se congregar, porque os dias são maus, o amor das pessoas está se esfriando. Vamos congregar. Se já é a sua possibilidade, faça isso. Nós aqui temos orado e pedido ao Senhor para que nós, em breve, muito em breve, possamos estar congregados, juntos, como uma comunidade de pessoas reunidas, sendo igreja, noiva do Cordeiro, para a glória de Deus. Uma igreja viva, saudável. Nós precisamos entender isso. Paulo, ele faz essa severa advertência para aqueles que praticam essas coisas. Olha, vocês não herdarão o reino de Deus. O versículo 22 vem na sequência e ele começa a falar então sobre o fruto singular, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Primeiro, que a gente vê aqui, o crescimento cristão, ele é gradual. Nós vemos através disso aqui. Não é da noite para o dia. Ele é gradual. Em segundo lugar, o que nós vemos aqui é que o crescimento do fruto do Espírito, ele é inevitável. Então, em primeiro lugar, ele é gradual. Em segundo, ele é inevitável. E em terceiro lugar, o fruto do Espírito, ele tem raízes internas. Nós temos a tendência de ver os dons como um sinal da obra do Espírito em alguém. Mas a Bíblia não faz isso. Ser de fato conduzido pelo Espírito é desenvolver o fruto do Espírito. Então, dons, eles podem ou não operar a partir de um coração transformado pela graça. Veja isso. Vou repetir. Dons, eles podem ou não serem operados a partir de um coração transformado pela graça. Mas o desenvolvimento do fruto do Espírito só pode acontecer em um Filho de Deus. Em primeiro lugar, o crescimento cristão, o fruto do Espírito, ele é gradual. Em segundo lugar, o crescimento do fruto do Espírito, ele é inevitável. Em terceiro lugar, o fruto do Espírito, ele tem raízes internas. Em quarto lugar, o crescimento cristão, ele é simétrico. Ele acontece ao mesmo tempo. Não é uma assimetria, onde um é mais e o outro é menos. É claro que, por dons naturais, por natureza, daquilo que é natural, naturalidade da pessoa, tem pessoas que são de um jeito mais facilmente do que outros. Tem pessoas que conseguem demonstrar mais alegria, ou serenidade, ou longanimidade em determinados momentos, outras não. Mas isso não quer dizer que isso de fato seja o crescimento, a manifestação do dom do Espírito. Vamos ver. Primeiro que ele coloca aqui é o amor, o ágape. Então, veja só que o fruto do Espírito, nós podemos fazer uma ilustração com talvez uma mexerica, sei lá, alguma coisa que tenha gomos. Então, é um fruto só e você tira dele ali, em primeiro lugar, o amor. Então, esse amor, ele deve ser desenvolvido, ele deve ser crescido, esse amor desinteressado, esse amor que não espera nada em troca. Em segundo lugar, a alegria, né? Essa caris. Como é importante nós nos alegrarmos, primeiro em Deus, a alegria da salvação, nos alegrar com o nosso irmão, alegrai-vos com aqueles que se alegram. Então, alegrem-se vocês, outra vez eu digo, alegrem-se, ter a paz que excede todo entendimento, fruto do Espírito. O crescimento tem que ser assimétrico, é inevitável, é gradual e vem de dentro. A paciência, a longanimidade, ser tardio para se irar, concentração, oração, para quê? Para que haja a simetria, para que seja simétrica esse crescimento.
benignidade, bondade ou integridade, de sermos benignos com as pessoas, de fazermos o bem para aquelas pessoas, de sermos bondosos e íntegros, agir na frente do que tem da mesma maneira daquele que não tem. Essa bondade, essa fidelidade, lealdade ou coragem diante das pessoas, ser leal. A Bíblia nos mostra sobre esse fruto do Espírito e talvez nós já tenhamos tantas vezes ouvido, lido essa passagem e talvez eu não tenha muito de novo para dizer para você, mas a verdade é essa, que não precisa ser novo, é preciso que eu e você entendamos isso. Que existe uma guerra sendo travada da nossa carne ou dessa natureza carnal e pecaminosa e o fruto e o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nós somos cercados por grandes pessoas. Veja só, não tem mais duas, a mansidão ou a amabilidade e por último, o domínio próprio. Ser amável, ter uma atitude amável, de humildade, de abnegação diante das pessoas, tendo o domínio próprio sobre todas as suas atitudes, falas, porque isso vai influenciar diretamente naquilo que as pessoas têm pensado sobre você. Como, então, o fruto do Espírito pode fincar raiz em nosso coração e ser produzido em nossa vida? Essa é a grande pergunta. Como que o fruto do Espírito ele pode fincar a raiz? Veja, uma árvore, primeiro ela cresce, ela enraiza dentro de um solo, depois vem a sua folhagem, depois a flor e aí vem o fruto. Então, como o fruto do Espírito pode fincar raiz em nosso coração e ser produzido em nossa vida? Eu quero finalizar dizendo, em primeiro lugar, o fruto do Espírito ele pode fincar raiz em nosso coração e ser produzido em nossa vida quando nós lembramos que somos de Jesus Cristo. Lembre-se, você é de Jesus Cristo. Tudo o que é de Jesus Cristo é nosso. Nessa nossa aprovação e acolhida pelo Pai, não depende de nosso caráter ou das nossas ações, mas dele. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Nós não fazemos o que queremos. Você não faz o que você quer. Você faz aquilo que o Espírito Santo de Deus te inclina a fazer. Mas não depende, nossa aprovação não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas daquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Só que quando nós entendemos o que foi feito na cruz do Calvário, nós vivemos para alimentar ou para agradar o Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, o fruto do Espírito ele pode fincar raiz em nosso coração e ser produzido em nossa vida quando nós entendemos que pertencemos a Cristo. Você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo. Você foi crucificado junto com Cristo. A sua carne, juntamente com as suas paixões e desejos, foram colocadas na cruz do Calvário. Crucificar a carne é, na verdade, a identificação e o desmantelamento. É desmantelar, é acabar, é quebrar os ídolos. É isso que nós acreditamos, é assim que nós cremos. Temos de nos perguntar não apenas o que fazemos de errado, mas por que fazemos errado. Não é simplesmente o que, mas é a motivação. Qual que é a motivação do seu coração? A motivação do seu coração para você levantar da sua cama? Qual a motivação do seu coração para você plantar uma igreja? Qual que é a motivação do seu coração para você trabalhar e ganhar dinheiro? Qual que é a motivação do seu coração? Porque se isso se transformou num ídolo, está errado.
Então não é simplesmente o que fazemos de errado, mas por que fazemos errado. E quando você entende o porquê, quando nós entendemos então o motivo da criação, nós acabamos com ela por meio do Espírito e passamos então a nos dedicar a Deus, a nos deleitar, nos regozijarmos diante da presença de Deus. E em último lugar, em terceiro lugar, o fruto do Espírito, ele pode fincar raiz em nosso coração e ser produzido em nossa vida, a partir do momento que nós entendemos que devemos andar sob a direção do Espírito. Trata-se de um processo positivo, de um processo ativo, de algo mais do que simplesmente obediência. O Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa viva, que glorifica e enaltece a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que enviaria o segundo Paráclitos, o segundo ajudador, e é isso que ele faz. Então esse Espírito Santo, que é uma pessoa viva, ele glorifica a obra do Filho, a obra de Jesus Cristo. Esse não é apenas um exercício intelectual. Esse não é apenas um exercício de intelecto. Esse não é apenas um exercício da mente, de mentalidade. Não é simplesmente confissão positiva. Não é simplesmente você organizar o seu tempo porque aquilo que você precisa está dentro de você. Não. Nós precisamos entender e devemos entender que cultuar a Cristo com a ajuda do Espírito Santo é o que nós precisamos. Cultuar a Deus, cultuar a Cristo com a ajuda do Espírito, adorá-lo até o nosso coração, considerar Ele mais belo do que o objetivo que sentíamos e que tínhamos de alcançar. Eu e você, nós precisamos ter um desejo tão grande pelas coisas de Deus, de buscar a Deus, de querer a Deus, de adorar a Deus, de modo que todos os nossos desejos passados, vontades passadas, sejam subjugadas, sejam transformadas, sejam acabadas, a ponto de nós sermos aperfeiçoados dia a dia para a glória de Deus. Mas se nós não entendemos isso, se nós não buscamos isso, nós não entendemos que existe uma luta, uma guerra. E existe sim uma luta. Existe uma guerra que eu e você travamos. Não é fácil, mas pelo Espírito é possível. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não entendeu que existe uma luta sendo travada, eu quero te convidar a você entrar em contato com a gente. E aí no seu lugar, agora, se você puder, já curve a sua cabeça para que nós possamos orar. Pai, há tantas pessoas, Senhor, que ainda não entenderam que existe uma luta sendo travada entre a carne, sarx, natureza pecaminosa, e o Espírito Santo do Senhor Deus. Deus, que a nossa inclinação, Pai, seja corrigida. Que os extremos, Pai, os polos sejam centralizados no Evangelho. Que nós possamos ser corrigidos para a honra e glória do Teu santo nome e vidas sejam transformadas, vidas sejam libertas da escravidão do pecado. Vidas sejam libertas, Pai, da escravidão do vício. Vidas sejam libertas da escravidão, Pai, da teimosia, da ira, do espírito iracundo, das obras da carne. E sejam controladas, Pai, pelo Teu Espírito, pelo amor. Sejam controladas pela paz, pela alegria. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que o fruto do Teu Espírito seja de fato bondoso, benigno, seja fiel, que haja com fidelidade, com coragem nesse coração e nessa mente. Pai, seja conosco, seja com a Igreja Cristã Evangélica aqui de Curitiba, seja com a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, seja com a Igreja, Pai, no Brasil, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo vivo de Cristo. Que nós possamos, Pai, ser, Pai, uma resposta viva, eficaz para esse tempo. A igreja, o corpo vivo de Cristo, a manifestação visível do reino invisível para esta geração.
É assim que nós oramos, Pai, por Jesus. Amém. Amém. Que você possa viver essa liberdade todos os dias da sua vida. Que você possa entender que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi e sempre será suficiente para você. Mais uma vez eu quero te pedir, deixe o seu comentário aqui, participe junto com a gente dessa transmissão, mande para outras pessoas, porque nós cremos nessa igreja que o Senhor mesmo está plantando e da qual nós somos mordomos aqui na cidade de Curitiba. Uma igreja saudável para uma cidade viva. Deus te abençoe. Mesmo assim se entregou.